Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Beto Ramos e esse é o programa Café com Espiritismo. Um programa diário que aborda temas da filosofia, de conhecimentos gerais e de espiritismo. A verdade é o conhecimento que liberta. Bom dia para você que chega por aqui. Hoje é 8 de julho, quinta-feira, e está no ar Café com Espiritismo. Notícias, informações, dicas importantes e mensagens você acompanha só aqui no Café com Espiritismo. E nós já trazemos para vocês as efemérides, os fatos históricos, as personalidades e o dia na história. Dia na história. O dia 8 de julho é o Dia Nacional da Ciência. No dia 8 de julho, o rei de Portugal, Dom João VI, assinou a Carta Régia, dando à capitania de Sergipe a emancipação política de capitania da Bahia. Viver bem. Dicas de como conviver harmoniosamente em todas as fases da vida. Para você que busca sua melhora individual, temos dicas de esportes, alimentação saudável, leitura edificante, hábitos espíritas e profissões. Viva bem e favoreça sua saúde física, mental e espiritual. Aqui no Café com Espiritismo, a dica de hoje é leitura edificante. E quem vai fazer esta indicação é ninguém menos do que Allan Kardec. Seus conselhos constam do item 35 do capítulo do Método, que está na obra O que é o Espiritismo, em sua primeira parte. Ali, Allan Kardec vai aconselhar que para aqueles que quiserem adquirir as noções preliminares do Espiritismo, será necessário ler as obras desse mesmo autor, começando por O que é o Espiritismo, que ele então descreve. Trata-se de uma brochura de 100 de páginas somente, contendo uma exposição sumária dos princípios da doutrina espírita, fazendo um apanhado geral desta. E isto vai permitir ao leitor apreender o conjunto dentro de um quadro bem restrito. Em poucas palavras, ele já percebe o objetivo e pode julgar do seu alcance. Aí se encontram, além disso, as respostas às principais questões, bem como às objeções que os novatos se sentem naturalmente propensos a fazer. Essa primeira leitura, que muito pouco tempo vai consumir daquele que quer conhecer o Espiritismo, é uma introdução que facilita um estudo muito mais aprofundado. A nossa segunda dica e conselho de Allan Kardec é a leitura de O Livro dos Espíritos, uma obra que contém a doutrina completa, como a ditaram os próprios espíritos, trazendo toda a filosofia e todas as suas consequências morais. É a revelação do destino do ser humano, a iniciação no conhecimento da natureza dos espíritos e nos mistérios da vida depois da morte. Quem o lê compreende que o espiritismo objetiva um fim sério, que não constitui um frívolo passatempo. Tem mais dicas de Allan Kardec, mas nós vamos trazer nos próximos episódios. Até lá! Notícias do Brasil e do mundo é aqui no Café com Jornal. 4 vacinas contra a Covid-19 estão em uso no país. A AstraZeneca, a Coronavac, a Pfizer e a Janssen. E de acordo com o Ministério da Saúde, cada cidade tem autonomia para distribuir as doses seguindo o Programa Nacional de Imunizações. Mas tem quem prefira escolher qual vacina tomar como se fosse vinho. Essas pessoas receberam o apelido de sommelier de vacina e viraram memes na internet.
mas o assunto é sério. A ordem de vacinação leva em conta a chance de as pessoas desenvolverem a forma grave da Covid. Por isso, é importante comparecer assim que for chamado. O diretor do Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde, Richan Hamida, avalia que ficar escolhendo qual vacina tomar atrasa o calendário de imunização. O fato de algumas pessoas estarem escolhendo, digamos assim, o seu imunizante, isso acaba retardando um pouco o processo. Ele é mais trabalhoso tanto para a equipe de saúde quanto para o gestor municipal, para quem está operacionalizando essa vacina lá na ponta, além de colocar em xeque também e gerar um movimento com relação aos demais imunizantes. Isso é complicado até com os outros, os outros usuários que estão seguindo o chamado das secretarias para tomar o seu imunizante na data correta. Para garantir o cumprimento do calendário, alguns municípios já editaram decretos estabelecendo punições aos sommeliers de vacina. Entre eles, Criciúma, em Santa Catarina, São Bernardo do Campo, em São Paulo e Juruáia, em Minas Gerais. O mais importante é a conscientização das pessoas, como afirma a vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Isabela Balalé. Não dá para criticar. Importante é a gente informar a população e dizer que não tem nenhuma vacina que não seja adequada para proteger da Covid-19. E que qualquer vacina vai proteger e vai poder controlar a pandemia da Covid-19 entre nós se não tivermos a população, na sua maioria, vacinada. E estamos muito longe disso. O vacinômetro do Ministério da Saúde indica que nesta terça-feira o Brasil superou a marca de 100 milhões de vacinados. Pouco mais de 28 milhões de pessoas já concluíram a imunização com as 2 doses ou com a vacina da Janssen, que é de dose única. Esse número representa 13,2% da população do país. Com produção de Michele Moreira, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Estudo científico publicado nos Estados Unidos identificou o aparecimento de nódulos, inchaço na região das axilas após a vacinação contra a Covid-19. De acordo com a publicação, alguns relatos foram feitos por médicos que detectaram, durante exames de mamografia, a existência desses nódulos em seus pacientes, o que tem levado preocupação a algumas pessoas. Especialistas dizem que muitos pacientes confundem esse tipo de efeito colateral como indicação de câncer. No entanto, a Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama esclarece que as vacinas contra a Covid-19 não provocam câncer de mama. O mastologista Felipe Andrade, diretor da Sociedade Brasileira de Mastologia, explica que o aparecimento desses nódulos pode ser um tipo de reação comum às vacinas. Quando você recebe a substância, teu corpo reage àquela substância e aí ele aumenta as células de defesa atuando contra aquela substância que foi inserida para aí gerar uma memória dessa defesa. Isso pode acontecer no caso da Covid um dia após a vacina e pode persistir até mais de um mês. Também é importante saber que outras vacinas já promoviam esse tipo de aparecimento de gânglios, como a vacina da BCG, do H1N1 e a vacina do HPV. Felipe Andrade destaca a importância e a segurança das vacinas utilizadas no Brasil para combate ao coronavírus. Todas as vacinas aprovadas pela Anvisa, elas são seguras, elas foram amplamente avaliadas e até o momento demonstram-se absolutamente seguras. Nenhuma deve ser evitada e também não deve ser escolhida, e isso também tem sido amplamente conversado. Especialistas orientam que as mulheres continuem a fazer seus exames periódicos. Caso os nódulos apareçam em mulheres que não foram vacinadas, um médico precisa ser consultado. A recomendação é que exames de mamografia devam ser feitos antes da imunização ou um mês após a segunda dose. Caso a mamografia tenha que ser feita fora desse período, a pessoa deve informar a equipe médica. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz. Mais um estudo clínico de vacina contra a Covid-19 foi autorizado pela Anvisa.
O da Sanofi Pasteur é o 8º liberado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária no país. A pesquisa com o novo imunizante nas fases 1 e 2 vai contar com 150 voluntários selecionados na Bahia, em Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e no Rio de Janeiro. De acordo com a Anvisa, vão ser testadas 3 diferentes dosagens da vacina para definir a dose ideal, antes de prosseguir para a fase 3. O estudo prevê a aplicação de 2 doses, com 21 dias de intervalo. Estão previstos ensaios clínicos nos Estados Unidos, em Honduras e na Austrália. Ainda segundo a Anvisa, a candidata à vacina será fabricada pelas empresas Translate Bio, sediada nos Estados Unidos, Evonik Canada, do Canadá, e pela própria Sanofi Pasteur, com sede na França e nos Estados Unidos, e patrocinadora dos estudos clínicos. Durante a fase 1, pequenos grupos de indivíduos, normalmente adultos saudáveis, são avaliados para verificação da segurança e determinação do tipo de resposta imune provocada pela vacina. Na fase 2, a inclusão de um maior número de indivíduos, e na fase 3, a vacina é administrada a uma grande quantidade de pessoas, normalmente milhares, para que seja demonstrada a sua eficácia e segurança. Hoje, 4 vacinas têm autorização para serem aplicadas no Brasil: Coronavac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. Amor à sabedoria. Está no ar o Filosofando. Os filósofos gregos pensaram bastante, chegaram a várias concepções usando apenas o cérebro. Não possuíam acelerador de partículas. Muitas de suas teorias se aproximaram daquelas desenvolvidas na ciência do século XX. Aristóteles viveu entre os anos 384 a 322 a.C. Chegou a Atenas vindo da Macedônia, no norte da Grécia, quando tinha aproximadamente 18 anos. Foi estudar na academia de Platão. Sem dúvida nenhuma, ele gostou de estudar ali porque acabou ficando por lá há cerca de 20 anos. Quando Platão morreu, Aristóteles foi embora de Atenas, se casou e voltou para a Macedônia. Anos mais tarde, retorna para Atenas, onde funda sua própria escola, o Liceu. Mas quando Alexandre o Grande morreu, ele achou melhor sair de Atenas, porque o imperialismo macedônio tinha se tornado extremamente impopular. Acabou morrendo no exílio em 322 a.C. da nossa era na ilha de Eugênia. Em seu testamento pedia que os seus escravos fossem postos em liberdade, apesar de anos antes ter dito que aqueles escravos eram cativos por natureza. Aristóteles escreveu cerca de 400 livros sobre assuntos que iam de moluscos a almas imortais. É o pai da lógica dedutiva ou silogística. Café com Espiritismo. É hora da mensagem espírita. Um homem de bem teria morrido. Dizeis frequentemente, ao falar de um malvado que escapa a um perigo, se fosse um homem de bem, teria morrido? Pois bem, ao dizer isso, estais com a verdade, porque efetivamente Deus concede, muitas vezes, a um espírito ainda jovem, na senda do progresso, uma prova mais longa que a um bom, que receberá em recompensa ao seu mérito o favor de uma prova tão curta quanto possível. Assim, pois, quando empregais este axioma, não duvideis de que estais cometendo uma blasfêmia. Se morre um homem de bem, vizinho de um malvado, apressai-vos a dizer: seria bem melhor se tivesse morrido aquele. Cometeis então um grande erro, porque aquele que parte terminou a sua tarefa, e o que ficou talvez nem a tenha começado. Por que então quereis que o mal não tenha tempo de acabá-la, e que o outro continue preso à gleba terrena? Que diríeis de um prisioneiro que, tendo concluído a sua pena,
continuasse na prisão, enquanto se desse a liberdade ao outro que não tinha direito. Ficai sabendo, pois, que a verdadeira liberdade está no desprendimento dos laços corporais, e que, enquanto estais na terra, estais em um cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas. Frequentemente, o que vos parece um mal é um bem, mas as vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por superar pelo pensamento a vossa estreita esfera, e à medida que vos elevardes, a importância da vida terrena diminuirá aos vossos olhos. Porque então ela vos aparecerá como um simples incidente na infinita duração da vossa existência espiritual, a única verdadeira existência. O capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 22, convida para refletirmos sobre a censura prévia sobre o que acontece com indivíduos que vivem no planeta. Fénelon, em Sens, na França, ano de 1861, comenta sobre isso quando medita sobre a visão que temos sobre seres humanos de bem ou seres humanos do mal. Sobre isso, nos remete à questão das provas e o seu tempo de duração. Como todo curso preparatório, o currículo do estudante é sempre considerado. Os breves são direcionados para os estudantes que possuem experiência, conhecimento prévio e demonstram avanço comprovado. Os mais longos visam àqueles que ignoram a maior parte da grade ofertada, conhecem pouco e não apresentam experiências, ou quando as têm, não são satisfatórias. Objetivamente, quanto à morte, a comunicação do Espírito esclarece que existem provas mais longas e outras nem tanto, tudo conforme a necessidade do Espírito. Outra questão refere-se aos erros de julgamentos que cometemos. Uns partem por terminar a prova ou a tarefa, e outros que ficam talvez nem as tenham começado. Portanto, viver é uma dádiva, o tempo da encarnação é sempre uma oportunidade com vistas ao melhoramento do espírito. A morte, para o espírito que não a provoca, é liberdade, enquanto que a vida se compara a uma prisão. Tudo, diz o espírito, está conforme a justiça de Deus, ou seja, são as leis naturais em curso. Espiritualizar-se, isto é, fazer o bem desinteressadamente, significa compreender a real importância da vida na Terra e já abrir as portas para ver a vida do Espírito como a verdadeira vida. Então é isso aí, pessoal. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, a sua impressão. Um abraço, até o próximo Café com Espiritismo. Tchau! Este foi o nosso programa Café com Espiritismo. Um oferecimento de Instituto Revelare. Se inscreva em nosso canal, acione o sino das notificações e se torne membro para apoiar os projetos. Nós nos encontramos no próximo episódio.